A todos nossos amados irmãos e amigos, nós saudamos com a paz do Senhor. Com muita alegria no coração, estamos aqui falando da EPAPED, estudo para amigos e professores da Escola Dominical, sob a liderança do pastor e professor Dr. Caramuru Afonso Francisco, pela Igreja Assembleia de Deus do Belém, sob a liderança e presidência do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, visto que esse trimestre a nossa lição da CPAD está trazendo algumas lições a respeito do livro do Apocalipse, e nós estamos, segundo a graça de Deus, fazendo um complemento dos capítulos não comentados pela nossa revista. Se o Senhor nos permitir, estaremos comentando agora o capítulo 13 de Apocalipse, cujo título é A Besta que Subiu do Mar. Vamos ler a princípio dos versículos 1 a 10. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e de sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Meus prezados, estamos fazendo um comentário do livro do Apocalipse. Quero lhes informar que, pela graça de Deus, eu escrevi um livro comentando os 22 capítulos do livro de Apocalipse, e nós aproveitamos agora o ensejo e o usamos nesse comentário. O capítulo 13 apresenta-se uma trindade satânica: o dragão antideus, a besta o anticristo e o falso profeta anti-Espírito Santo. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Mas a proporção que Deus amou o mundo, Satanás odeia a Deus e a toda a sua obra. Jesus veio para salvar o mundo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Satanás veio para matar, roubar e destruir.
Evangelho de João, capítulo 10, versículos 10, parte A. Durante esse período da grande tribulação, Satanás, que foi expulso das regiões celestiais no capítulo 12 de Apocalipse, caiu na terra e com grande ira usará de todos os artifícios possíveis e imagináveis aos homens para enganar e atormentar todos os moradores da terra. Então, estamos iniciando, ou estamos em pleno meio da grande tribulação. E diz o texto sagrado no versículo 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. A mesma visão teve o profeta Daniel no capítulo 7, versículo 8, do seu livro. Isto Deus revelou ao seu servo Daniel no Antigo Testamento e confirmou ao seu servo João no último livro do Novo Testamento. O anticristo procurará de todas as formas levar a humanidade a odiar o verdadeiro Deus e a prestar culto a Ele, como se Ele fosse Deus. Segundo a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 4. E o versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse nos fala: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. A mesma revelação foi dada a Daniel no capítulo 7, versículo 25. Esses santos são judeus convertidos, que farão oposição ao anticristo, não se submetendo à idolatria, e demais pessoas de todas as raças, tribos e línguas, que após o arrebatamento da igreja se despertaram e aceitaram a Jesus e se recusaram a prestar adoração à besta. É bom que nos lembremos que quando Deus deu a revelação a Daniel, Deus lhe revelou tudo a respeito do povo judeu. Nada a respeito da igreja foi revelado a Daniel, porque a sua oração era em favor do seu povo e da sua santa cidade. A João já foi mais ampla a revelação, porque João já tinha, ou já vivia no período da igreja. Então ele acumulou conhecimento da história judaica, do plano de Deus para os judeus, e agora para a igreja neotestamentária. E o versículo 10 nos fala: aqui está a paciência e a fé dos santos. Todos os que passarem pela grande tribulação enfrentarão grande perseguição e sofrimento, mas meditando nas preciosas promessas de Deus, especialmente no livro do Apocalipse, encontrarão forças e fé e paciência para suportar toda angústia e sofrimento que o anticristo lhes infligirá. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Confiram com o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, parte B, e ainda o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, onde o texto nos fala de 1260 dias, onde tempo e tempos e metade de um tempo, e na nossa expressão aqui são 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. É a segunda metade do período do reinado do anticristo, quando ele se manifestará realmente quem ele é, e haverá o tempo de angústia e de aflição para toda a terra.
o domínio de tudo está nas mãos de Deus. O anticristo estará reinando e manifestará toda a sua crueldade, mas tudo isso está dentro de um plano e de um propósito de Deus, porque o controle e o poder está nas mãos de Deus e não nas mãos do diabo. A história nos prova que o controle está nas mãos de Deus. Eu acredito que muitos dos meus ouvintes se lembram do período da URSS, União Russa Socialista Soviética, quando fazia uma verdadeira ameaça ao mundo com a chamada cortina de ferro, sendo a Rússia um paladino do comunismo e do materialismo, pregando a não existência de Deus. Mas quando Deus disse basta, sem que houvesse nenhum tiro, as cortinas de ferro se tornaram em fumaça. O comunismo com seu poderio caiu e não representa mais nenhuma ameaça para o mundo. E depois tínhamos o Muro de Berlim separando as duas Alemanhas. Quanta gente morreu tentando atravessar o Muro de Berlim. E parece que ele era inexpugnável. Mas no ano de 1989, Deus disse basta. Sem que houvesse nenhum tiro, o muro caiu. Então os acontecimentos da história mostram que tudo está sob o controle do nosso Deus. O anticristo fará coisas espantosas, mas tudo isso está previsto pela palavra de Deus. E ele atuará até que Deus permita. O versículo 10 diz: e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Dos versículos 7 a 10 nós lemos. É a luta desesperada de Satanás para tentar frustrar os planos de Deus. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados. E a vitória final pertence a Deus. Diz o apóstolo João: vi emergir, vi surgir, vi sair do mar uma besta. Mar na Bíblia significa povos, multidões. Podeis verificar isso no livro de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 25. Podeis ver também o livro de Isaías, capítulo 57, versículo 20. Sobre as 7 cabeças dos 10 chifres. Vide Apocalipse 17, de 7 a 12. E no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, versículo 24. Besta na Bíblia tanto pode significar reinos como reis. E refere-se à sua natureza sanguinária. A natureza da besta fera, animais selvagem. Vide Daniel capítulo 7, versículos 2 a 7.
E Daniel capítulo 7, versículo 23. A besta do capítulo 13 está identificada como a ponta pequena. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. O rei feroz de cara. Daniel, capítulo 8, versículos 23 a 25. O príncipe que há de vir. Daniel, capítulo 9, versículo 26. O rei que fará conforme a sua vontade. Daniel, capítulo 11, versículos 36. O homem do pecado, filho da perdição. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O anticristo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. E a besta ganhará apoio de todas as nações, com promessa de abundante paz, segurança e prosperidade para todo mundo. É representado por uma besta, fera, porque agirá como tal, com muito poder e crueldade. Agirá na força e autoridade de Satanás. Este reino será muito próspero, mas apenas do ponto de vista carnal. E essa prosperidade enganará todo mundo que acreditará ser o anticristo enviado de Deus, até que revele sua verdadeira identidade maligna. É bem possível que este elemento seja de origem judaica, porque os próprios judeus se enganarão, acreditando ser ele o Messias. Vide Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Quando o Senhor disse: eu vim em nome do meu Pai, não me recebeis. Outro virá em seu nome, e a este aceitareis. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Daniel, no capítulo 7, conta a sua visão. Os grandes poderes mundiais representados por 4 feras. Leão simbolizando Babilônia. Urso representando a Medo-Pérsia. Leopardo representando a Grécia. E fera espantosa representando Roma ou a civilização no tempo do fim. A besta que João viu, Apocalipse 13, é semelhante à 4ª fera vista por Daniel no capítulo 7. E tem os mesmos característicos das 3 primeiras. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Assim como o Pai ungiu a Jesus Cristo e o enviou ao mundo. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Também o dragão ungirá seu representante, o anticristo. Os reinos que Satanás ofereceu a Cristo, no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 8 a 9, serão imediatamente aceitos pelo anticristo. Então, através desse ditador mundial, o dragão lançado do céu arregimentará toda a humanidade para impedir que Deus e o seu povo dominem sobre a terra. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Versículo 10. O poder dos opressores findará, e toda violência que praticaram cairá sobre suas próprias cabeças. Quando Policarpo, discípulo do apóstolo São João, e bispo da igreja de Éfeso, estava sendo julgado num tribunal romano, o juiz o aconselhou dizendo-lhe: Policarpo, tenha piedade desses seus cabelos brancos, renuncia a este Jesus e vá embora, livre. Caso contrário, serei obrigado a condená-lo à fogueira. Aquele servo de Deus respondeu: não posso negar a este Jesus, a quem sirvo há mais de 30 anos.
porque ele nunca me negou. Pode mandar-me para a fogueira. Este fogo arderá por alguns poucos minutos, e eu estarei em um lugar seguro, bem longe do vosso poderio, onde as chamas não mais me atingirão. Mas se vocês não se arrependerem, cairão também numa chama que arderá eternamente. Como é bom essa convicção e essa fidelidade que os servos de Deus mostraram no passado. Muitos estão mostrando no presente, e por ocasião da grande tribulação, aqueles que recusarem adorar a besta e aceitar o seu sinal na testa ou na mão direita, também enfrentarão cruel perseguição, mas com a convicção, com a certeza que estarão eternamente com Deus, longe do alcance de todos os inimigos. Dos versículos 11 a 18, leiamos agora a palavra de Deus, o capítulo 13, versículos 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adoram a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal ou o número da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Glória a Deus pela sua palavra e pelos ensinamentos que dela recebemos. A besta que emerge da terra, também chamada de falso profeta, capítulo 16 de Apocalipse, versos 13 a 19, e o versículo 20, e o capítulo 20, versículo 10. Trata-se de um líder religioso. Ele tentará imitar o Senhor Jesus Cristo. Tem 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. O verdadeiro cordeiro tem 7 chifres. Chifre, símbolo de poder e autoridade. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E falava como dragão. Ele tem aparência de manso, mas somente para enganar os seus seguidores. Tenta imitar de todos os meios o Espírito Santo. Exemplo, opera grandes milagres. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. O Espírito Santo não se glorifica a si mesmo, ele glorifica Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. O falso profeta leva todo mundo a adorar a primeira besta. Versículo 12. O Espírito Santo sela os crentes para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30.
O falso profeta sela os seus seguidores para o dia da perdição. Versículo 16, capítulo 14, versículos 9 a 11. Com esses sinais de mentiras, ele engana os que habitam na terra. Verso 14. Ele induz os habitantes da terra a fazerem uma imagem à besta. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. A tendência do homem natural é de prestar culto a algum objeto visível, palpável, cometendo assim o pecado da idolatria. Desde a tentativa da construção da Torre de Babel por Nimrod, que o pecado da idolatria entrou no mundo, e até hoje esse terrível pecado continua presente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus condena com veemência o pecado da idolatria. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. É possível que esse espírito concedido à imagem da besta se refira ao seu aparecimento nos meios de comunicação, televisão, internet, etc. Na época de João, não existia rádio, nem televisão, nem internet, mas ele viu o espírito da besta falando, ou a imagem da besta falando. O que ele poderia entender? Que foi dado um espírito, a imagem da besta, e essa imagem falava. Ele já anteviu há 2000 anos atrás, um programa de televisão e uma internet. Hoje nós sabemos que é natural ver uma imagem na tela da televisão, na internet, falando como se tivesse duas pessoas conversando normalmente. Então a besta usará os meios de comunicação, televisão, rádio, internet, via satélite, todos os meios para se comunicar e para trazer a humanidade sob seu domínio tirano e cruel. E fizesse que fosse morto, diz o versículo 15, parte B, todos os que não adorassem a imagem da besta. Nem todos os moradores da terra adorarão a besta. Alguns crentes distraídos que não foram arrebatados se despertarão e se converterão, consertando-se com o Senhor. E muitas pessoas que nunca quiseram aceitar Jesus também se arrependerão e se converterão ao Senhor. Essas pessoas sofrerão horrível perseguição e pagarão com a vida. Além de pessoas não judeus que se recusarão a aceitar o sinal da besta, também os judeus fiéis, tementes a Deus, também não se submeterão. Alguns comentaristas bíblicos dizem que os que forem salvos durante a grande tribulação serão salvos pelo seu próprio sangue. Já vi alguém comentar: os que forem salvos durante a grande tribulação serão salvos pelo seu próprio sangue. Este ensinamento é pura heresia. Todos os que entrarem no céu lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Somente o sangue precioso de Jesus tem poder de purificar-nos de todo pecado, e através dele nós entraremos no céu. Podemos até selar o nosso testemunho com o nosso sangue, mas isso não quer dizer que alcançamos salvação através do nosso próprio sangue. Somente pelo sangue precioso de Jesus Cristo. A besta colocará uma marca nos seus seguidores. Na antiga aliança, Deus exigiu que todos os machos de Israel tivessem um sinal no corpo, ou seja, a circuncisão. Vide Gênesis capítulo 17, versículos 9 a 14.
Proibiu também que se fizesse qualquer outra marca. Levítico 19, verso 28. Na nova aliança, os crentes são selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 30. São selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Este selo do Espírito Santo é um sinal espiritual que Deus coloca em cada pecador que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador. Os 144 mil israelitas fiéis também receberam em suas testas um sinal de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 4 e capítulo 14, versículo 1. Apocalipse 22 e 4 está escrito: o bem-aventurado morador da Nova Jerusalém terá para sempre em sua testa o nome do seu Deus. Glória a Deus. Satanás, numa tentativa de imitar a Deus, também irá marcar a todos os seus seguidores com o sinal da besta. Mas todos os que receberem o sinal da besta receberão eterna condenação. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11. O seu número é 666. Muito se tem discutido sobre esse número. Já apareceram muitas interpretações sobre pessoas ou entidades políticas ou religiosas, em cujos nomes aparecem letras de valor numérico do algarismo romano. Essas pessoas têm sido associadas com o número da besta. Tais interpretações, no entanto, não merecem crédito por falta de apoio bíblico. São meras especulações. A palavra de Deus nos diz que o número 666 é o número de um homem. Assim como o número 7 está relacionado com Deus e sua obra, o número 6 está relacionado com o homem. Na obra da criação, 7 vezes viu Deus que era bom o que estava feito. João contemplou no epílogo do Apocalipse uma visão de coisas novas que também eram 7. Primeiro, o novo céu. Apocalipse 21, versos 1 a 2. Segundo, a nova terra. Apocalipse 21, verso 1. Terceiro, a nova Jerusalém. Capítulo 21, versos 2 a 4. 4, o muro da cidade com 12 portas. Capítulo 21, versículo 2. Quinto, os fundamentos do muro. Capítulo 21, versículos 12 a 20. 6, o rio da água da vida. Capítulo 22, versículo 1. 7, a árvore da vida. Capítulo 22, verso 1. A Bíblia encerra sua mensagem com 7. O número 6 sempre aparece acompanhando o homem. O homem foi formado por Deus no 6º dia. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31. O gigante Golias tinha 6 côvados de altura. Sua lança 600 ciclos de ferro. A estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Daniel capítulo 3, verso 1. Golias e Nabucodonosor são precursores do anticristo, cujo número é 666. Golias desafiou os exércitos de Deus. Nabucodonosor, com orgulho, procurou promoção para o seu nome. Como já vimos, o número de Deus é 7. Número ímpar. Deus é único, ninguém se iguala a Ele. Isaías 44, verso 8b. O número do homem é 6.
desde a criação, por mais que o homem queira se orgulhar em toda a sua arrogância, ele nunca passará de 6. O máximo que ele poderá chegar é 666. Nunca atingirá o 7. Nunca chegará à perfeição. O número 666 também dá a ideia do domínio do homem neste mundo, durante o período da grande tribulação, em todas as esferas. O anticristo dará ênfase ao poder religioso, poder militar e poder político. Isto é, o homem fazendo-se Deus. O anticristo dará apoio ou ênfase ao pecado do egoteísmo. Isto é, quando o homem acredita que ele seja um próprio Deus. Foi essa tentação que Satanás usou através da serpente enganando a Eva. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás quer implantar no homem o pecado do egoteísmo, dizendo: você não precisa de outro Deus, você já é um Deus em si mesmo. Finalmente, o anticristo, completamente derrotado, receberá de Deus a justa retribuição. E a sua sorte será como a daqueles que tentaram usurpar o lugar de Deus. Vide Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 20 a 23. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 18. Meus amados irmãos e amigos, guardemos no coração a palavra de Deus, porque essas coisas se cumprirão. Tudo quanto Deus nos revelou através de sua palavra, nada cairá. Tudo irá acontecer. Se nós, pela nossa limitação humana, talvez não tivermos uma visão mais ampla, mas aquilo que a nossa mente pode alcançar através da revelação da palavra de Deus, sabemos que tudo isso está para vir. Mas temos o conforto de saber que aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, não verão essas coisas aqui na terra, porque estarão muito longe nesta ocasião. Já estarão com Jesus na sua glória. Convém aceitar Jesus agora, abrir para Ele o coração, fazer parte da sua igreja, porque a nossa esperança está no arrebatamento, que breve deverá acontecer. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém.